como fazer o seu quadro dos sonhos, o seu vision board e atrair exatamente tudo que você deseja para a sua vida de uma forma muito simples. Nesse vídeo eu vou te contar a minha técnica para você atrair exatamente tudo o que você deseja conquistar, não importa qual a situação da vida que você esteja nesse momento. Não importa se os seus projetos não estão dando certo, se você não está tendo o resultado que você queria, parece que todo mundo está lá na frente, parece que todo mundo está vivendo a vida, todo mundo está aproveitando, todo mundo está ganhando dinheiro e você não. Parece que você está aí travado, travada, você não consegue sair do lugar. Mas depois desse vídeo eu tenho certeza que ele vai transformar a sua mentalidade em relação a conquistar exatamente o que você deseja, a manifestar isso. E não é simplesmente criar o seu quadro dos sonhos, pregar ele na parede e ficar só visualizando todos os dias, olhando para aquilo e imaginando seus sonhos. Infelizmente, não é assim que funciona. Se fosse fácil assim, todo mundo teria alcançado. Todo mundo que faz o quadro dos sonhos lá, que está lá abandonado, teria alcançado e conquistado tudo. E não é assim que funciona. Esse vídeo aqui é para te mostrar que sim, é possível você conquistar tudo o que você deseja, mas para isso você precisa alinhar a sua mentalidade. E foi justamente isso que eu fiz quando eu entendi que eu estava fazendo da maneira errada. Então, depois que eu entendi, eu conquistei tudo que eu desejava. Ainda tenho muitas coisas para conquistar, sim, mas hoje eu já moro na casa dos meus sonhos, no lugar que eu sempre quis morar, já dirijo o carro que eu sempre quis, já tenho um trabalho dos sonhos e que é um trabalho que eu sempre quis e que eu amo de paixão. Então, se eu conseguir realizar tudo isso através dessa técnica aqui que eu vou te passar, eu tenho certeza que vocês também vão conseguir e com certeza é alinhada à técnica do quadro dos sonhos. Então, eu vou ensinar vocês como que eu faço o meu quadro dos sonhos, mas antes eu precisei trabalhar a minha mentalidade, porque fiz vários quadros dos sonhos e nenhum deles estava me dando resultado. Ou seja, chegava ali no final do ano, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado que eu não conquistei nada que tem aqui, nada que eu propus aqui, que era o meu sonho eu não conquistei, não cheguei nem perto de conquistar. Então eu tive que estudar muito mais e entender como que funciona realmente a nossa mente, como que funciona o universo, como que funciona todo esse emaranhado de acontecimentos na nossa vida. Durante muito tempo a minha realidade, ela basicamente era marcada por muito esforço, ou seja, esforço excessivo, trabalho demais e pouco resultado. E eu confesso que isso me deixava indignada. Poxa, por que eu trabalho tanto e eu não tenho o resultado que eu gostaria de ter? Por que que isso acontece? E daí que eu entendi como que a mente funciona, como que funcionam os programas mentais que já estão instalados na nossa mente desde que a gente estava no útero da nossa mãe. Depois que eu entendi isso, eu consegui compreender que, cara, a gente consegue mudar isso. Aí foi onde eu cheguei na regra dos 10% dos 90%. Ou seja, 10% da nossa vida é controlada pela nossa mente consciente, ou seja, a nossa mente racional. Quando você toma decisões, a mente que analisa, a mente que planeja, que é a nossa mente consciente, que detém 10% aí dessa tomada de decisões, mas nós temos a mente inconsciente que domina 90%. E uma vez que nós temos uma mente consciente que determina 10% das nossas decisões e uma mente inconsciente que determina 90%, ou seja, no seu consciente você toma decisões baseadas no que tem no seu inconsciente, baseado nas suas crenças, no que você aprendeu durante a sua infância, com a sua família, com as pessoas que você conviveu. Você veio de uma família humilde que tinha problemas financeiros. Consequentemente, na sua vida adulta, é normal que você tenha essas mesmas crenças. Se seu pai e sua mãe brigavam muito por dinheiro dentro de casa, você cresceu ouvindo seus pais brigarem por dinheiro, com a falta de dinheiro, com a escassez. É natural que na sua vida adulta você também sofra exatamente das mesmas coisas. E é aí que está o problema. Independente de quantos quadros dos sonhos você criar, ele não vai mudar completamente a sua realidade se você não reprogramar o seu inconsciente, que é onde está todas as informações. A nossa mente, gente, funciona igual um HDzinho. Tem muitos traumas que foram instalados em você quando você era criança, quando você era bebê, desde o útero da sua mãe. Tem coisas que você tem consciência que você lembra e tem algumas coisas que infelizmente não, você não vai lembrar porque você era muito pequeno. Então até os 7 anos ali, os padrões que foram instalados na nossa mente é o que vai perpetuar pela sua vida inteira.
Mas a boa notícia é que você consegue reprogramar isso. Então eu quis trazer essa informação porque antes de vocês criarem o quadro dos sonhos de vocês, é muito importante você mudar internamente, você reprogramar a sua mente para você ter mais saúde, para você mudar a sua realidade financeira, os seus relacionamentos. Isso vale para tudo, tudo na sua vida. Se você não fazer essa reprogramação, não adianta você olhar para o seu quadro dos sonhos lá e ficar se imaginando rica, se imaginando magra, se imaginando um corpo dos sonhos, que isso não vai acontecer. Não adianta só olhar. Você precisa se transformar na pessoa capaz de alcançar aquilo. Para que você se torne essa pessoa, você precisa reprogramar a sua mente. E eu vou contar para vocês a minha técnica que eu, Jamile, utilizo para fazer essas reprogramações mentais e que mudou muito a minha vida depois que eu comecei a fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer é ter consciência de quais padrões mentais que você tem. Aí você vai falar, Jamile, quais padrões mentais que eu tenho? Eu não sei identificar. Olha para a sua vida hoje. Você está feliz com o seu relacionamento? Você está feliz com a sua vida financeira? Você está feliz com o lugar onde você mora? Você está feliz com o seu trabalho? Então, tudo que você está infeliz hoje na sua vida, tudo aquilo você precisa criar uma nova conexão neural, que é chamada de neuroplasticidade. A nossa vantagem é que a gente consegue recriar tudo isso. Então, esse sistema chamado neuroplasticidade é quando você traz para o cérebro novas conexões neurais e implanta novos sistemas no seu cérebro. É como se você resetasse o seu cérebro e implantasse novas informações nele. Então, suponhamos que hoje eu sou uma pessoa que eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímida, eu tenho muito medo de arriscar. E aí eu já comecei a identificar esses comportamentos que eu tenho. Por que eu tenho isso? Ah, eu tenho compulsão alimentar. Por que eu tenho essa compulsão alimentar? Ou eu posso buscar lá na minha infância o porquê disso, mas eu posso reprogramar isso através de repetições. Por exemplo, se eu, Jamile, tenho um problema muito sério de autoestima, eu tento entender o porquê, se alguém falou alguma coisa comigo, ou se alguém falou da minha aparência na infância, eu tento buscar se realmente houve esse acontecimento, talvez eu possa lembrar, talvez não. Mas se eu não lembrar, tudo bem. Se eu tenho um problema de autoestima, o que eu vou fazer? Eu simplesmente, gente, eu pego meu celular, basicamente, pego meu celular e começo a repetir tudo aquilo que eu quero me tornar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa procrastinadora hoje, eu começo tudo e não termino nada que eu começo. Aí eu pego simplesmente o meu celular, o meu gravador e começo a repetir ali. Eu sou uma pessoa produtiva, eu sou uma mulher muito bonita, eu tenho o corpo dos sonhos, eu tenho um trabalho dos sonhos e eu começo a repetir tudo isso baseado, tá, nas minhas crenças, no que eu identifiquei que me trava na minha vida. Por exemplo, se você é uma pessoa que você tem muita vergonha de comunicação, de gravar conteúdo, de aparecer na câmera, né, e você sabe que isso é necessário para o seu trabalho evoluir mais, você vai falar o seguinte: eu sou uma pessoa desinibida, eu comunico muito bem. Então, a partir disso, eu sempre deixo no celular gravando e depois eu pego esse áudio, né, 3 minutos ali falando todas as minhas reprogramações, eu fico duplicando ali no CapCut mesmo, que é um aplicativozinho de edição, para que eu consiga ouvir esses áudios depois. E o momento que eu faço as minhas reprogramações é sempre antes de dormir, que é onde a minha mente consciente ela sai de ação e entra a minha mente inconsciente. Coloco um fone, deixo esses áudios que eu gravei e vou ouvindo. Na maioria das vezes você vai dormir. Com certeza vai dormir e não tem problema, vai continuar funcionando porque é o seu inconsciente que está em ação. Ou seja, quando você dorme, você não morre. Seus órgãos precisam trabalhar, seu coração, seu pulmão, está tudo funcionando. Então é onde a nossa mente inconsciente entra em ação. Então é um momento perfeito para você reprogramar todas as suas conexões neurais, ou seja, reprogramar todas as suas crenças limitantes e que travam você. Só depois disso é que sim, você agora vai escrever tudo isso no seu quadro dos sonhos. Então aqui eu vou até compartilhar com vocês o meu Notion, que é onde eu deixo tudo bonitinho, escrito, tudo isso que eu preciso reprogramar. Então, aqui no meu Notion, como que eu faço aqui? Eu coloco sim as imagens, eu baixo do Pinterest, eu baixo do Google. Então você pode pegar imagens do carro dos seus sonhos, da casa dos seus sonhos. Uma coisa muito importante é você ter os detalhes desse carro, como que é a parte interna desse carro, a cor do seu carro. É muito importante você ter detalhes. Ah, você quer viajar
fazer viagens. Qual o país que você quer? Coloca aqui todos os países, os lugares que você quer conhecer, a casa que você quer, como que é o tamanho dessa casa, onde é essa casa, qual a cor dessa casa. Então é muito importante você fazer dessa forma. E aqui, ao invés de você falar assim, eu desejo uma casa assim, assim, assado, você vai anotar da seguinte forma: a minha casa é linda, aconchegante, tem 5 quartos, enfim. Você vai descrever a sua casa com detalhes, como se você já tivesse essa casa e não você vai alcançar essa casa, entende? Ah, você quer ter um trabalho dos sonhos, você vai colocar como se você já estivesse trabalhando no seu trabalho dos sonhos. Então, esse é o segredo que eu coloco para que você já tenha isso e você simplesmente vai agradecer. Você não vai sair pedindo para Deus, para o universo, eu quero uma casa dos sonhos, eu quero um carro. Não, você vai acreditar que você já tem e você vai simplesmente agradecer por aquilo que você já possui. Então aqui eu vou deixar para vocês o modelo do meu vision board. Eu faço no Notion. Por que que eu não coloco na parede, eu não imprimo tudo e coloco na parede? Primeiramente porque eu não gosto que as pessoas tenham acesso, ou seja, a pessoa vai chegar no meu quarto e ver tudo aquilo ali e vai curiar ou vai perguntar o porquê que eu tenho aquilo ali. E quando alguém desdenha ou não acredita na mesma coisa que você acredita, aquilo é como se atraísse uma energia ruim, então eu não gosto. Eu gosto de deixar aqui no meu computador que só eu tenho acesso. Então, sempre quando eu quero conquistar algo novo, eu venho aqui e registro no meu Notion. Simplesmente eu escrevo com detalhes, ou seja, eu baixo essa foto do Pinterest, do Google e escrevo exatamente os detalhes. Por exemplo, eu tenho um quadro aqui que é só da casa. Aqui eu posso trazer inúmeras fotos da casa, exatamente dos cômodos, do jeito que eu quero. Posso pegar inspiração de um banheiro, de um closet, do meu quarto, da minha suíte, do jeito que eu quero, e colocar aqui e descrever cada detalhe dessa casa. Então é muito importante que você faça isso. E dessa forma é que eu crio o meu quadro dos sonhos. E fica muito legal. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar tudo o que você deseja. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve nesse canal. Posto conteúdo aqui toda semana sobre mentalidade, sobre negócios, sobre rotina, produtividade, onde você vai se tornar uma pessoa melhor para alcançar exatamente tudo o que você deseja. E obrigada por chegar até aqui. Um beijo e até a próxima.